Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e a partir de agora a gente começa um webinar que foi idealizado pelo Departamento de Marketing da Intertech no Brasil. O tema que a gente vai tratar agora é sobre o programa RenovaBio, que foi preparado pelo nosso Departamento de Business Assurance. Meu nome é Robson Neiva, sou o responsável pelo marketing e vou mediar o evento. Antes da gente começar, eu vou passar alguns aspectos dessa sessão para que vocês saibam. A gente espera que ela dure aproximadamente 1 hora e a participação de todos os presentes é bem-vinda e necessária para a gente enriquecer a discussão. Vocês podem escrever as dúvidas de vocês durante a apresentação, que eu leio para quem estiver apresentando, e para fazer isso você aperta no botão Perguntas e Respostas do lado direito da tela. E aí no novo painel que vai abrir, você digita a sua pergunta e clica em enviar particular. Para retirar sua pergunta depois que ela foi enviada, você clica no ícone X, que é o de fechar. No final da apresentação, a gente abre realmente um espaço para perguntas e respostas e discussões, e onde eu abro o microfone de vocês, e para isso basta vocês clicarem no ícone da mãozinha, né, que representa uma mão, que eu abro o microfone e vocês podem falar com a gente. Essa apresentação vai ser gravada e nós vamos compartilhar com todos vocês no final, no máximo em 1 dia e meio. Então, portanto, agora eu passo a palavra para a Marina Signorelli, que vai iniciar a apresentação para vocês. Aproveitem. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar, então, deste mês. Meu nome é Marina Signorelli, sou coordenadora na Intertech em Business Assurance. Irei conduzir o webinar, como o Robson falou, de RenovaBio, parte 1 com o Pedro. Pedro, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada por dividir seu conhecimento conosco essa tarde. Bom, como o tema do RenovaBio é bem complexo, nós decidimos por dividi-lo em 2 etapas. Então, nós estamos fazendo hoje uma parte e nós vamos dar continuidade em algumas semanas. Fiquem tranquilos que nós iremos avisar quando será o próximo e convidar a todos para que participem e não percam a segunda parte com as próximas informações. O webinar de hoje ele tem cerca de 1 hora e ao longo desse tempo nós iremos falar sobre os conceitos, os impactos, a legislação, rota e fluxo, todas as etapas e teremos um tempo para perguntas e respostas também. Falando um pouquinho bem breve sobre a Intertech, a nossa companhia foi fundada pelo Thomas Edison e por isso nós contamos com mais de 130 anos de muita história com segurança e qualidade total assegurada. Trabalhamos desde então com paixão, sempre antecipando as necessidades dos nossos clientes, com diversas inovações e soluções. Contamos hoje com mais de 46 mil colaboradores em mais de 1.000 laboratórios e escritórios espalhados estrategicamente em mais de 100 países. Temos aproximadamente 3 mil auditores globais que realizam por volta de 100 mil auditorias por ano. No Brasil, nós dispomos de 8 laboratórios, 17 escritórios e o apoio e expertise de 660 colaboradores. Nossa companhia ela é credenciada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível para realizar o programa RenovaBio. O RenovaBio é uma política nacional de biocombustíveis aprovada pela Lei 13.576 de 2017, que tem como objetivo expandir a produção de biocombustíveis no Brasil, baseando-se, então, na sustentabilidade tanto econômica como social, compatível, assim, com o desenvolvimento, então, do mercado. Com isso, deseja-se atingir uma expressiva redução das emissões de gases de efeito estufa no país, contribuindo para os compromissos determinados no Acordo de Paris. Através dessa ação, prevê alcançar, então, um impacto positivo com uma redução significativa de 847 mil toneladas de CO2, etanol e biocombustível, o que seria então equivalente a cerca de 6 bilhões de novas árvores plantadas. Amparado então por algumas resoluções, a 758, 791 e a Resolução 8 da CNPE, o RenovaBio conta com as legislações para estabelecer os seus critérios, procedimentos, responsabilidades para a participação voluntária então dessas organizações, produtor ou importador de biocombustível. Dispõe também de algumas metas, tanto para esse ano quanto para 2021, com cerca de quase 25 milhões de CBIOS. Hoje, o programa
Hoje, o programa parte da rota da produção de biocombustível já certificada por algumas usinas, mas também existem alguns que ainda não foram realizados. Os que foram realizados, no caso, seria o biodiesel, biometano, etanol geração 1, entre outros. É importante ressaltar que, além das rotas já estabelecidas pelo programa, o produtor de biocombustível também pode solicitar a inclusão de uma nova rota. Caso essa não esteja definida, pode ser pedida, então, uma nova rota. Falando brevemente sobre o fluxo do RenovaBio, nós podemos dividi-lo em algumas etapas. Elas serão melhor abordadas nos próximos slides, mas a primeira seria a notificação da ANP, depois o plano de auditoria, análise da elegibilidade, auditoria in loco, a consulta pública e, por fim, a conclusão da ANP. Agora eu passo a palavra para o Pedro, que dará seguimento com todas as explicações. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marina. Meu nome é Pedro e eu sou responsável pelas certificações de sustentabilidade que envolvem emissões de gases de efeito estufa. Tá? Dentro dessas certificações, nós temos a verificação de inventários de gases de efeito estufa, né, atendendo os programas como o GHG Protocol. Também temos essa certificação do programa RenovaBio. A certificação do programa RenovaBio ela é dividida em 7 etapas, das quais eu vou agora apresentar para vocês, não entrando muito a fundo na parte técnica de preenchimento de RenovaCalc, lista de produtores e tudo mais, porque isso nós vamos deixar para um segundo webinar, tá? Mas, de modo geral, nós acreditamos que os participantes hoje vão sair com uma visão macro de como funciona esse processo de certificação pelo programa RenovaBio. A primeira etapa do programa ela está relacionada ao fechamento do contrato entre a firma inspetora e a usina ou importador de biocombustível a ser certificado pelo programa. Toda a comunicação entre a usina ou importador e a ANP, que é quem controla esse programa, é feita pela firma inspetora, sendo que existe um número de protocolo para essa comunicação. Cada vez que ele é elaborado um novo processo, é gerado esse número de protocolo. E esse número é um número público, em que o cliente pode acessá-lo e ver como é que está o andamento da sua certificação. Firmado o acordo, então, e a firma inspetora identificando esse fechamento de contrato para a ANP, a usina deverá, então, enviar alguns documentos e informações para que a Intertech, como firma inspetora, ela possa dar início ao seu processo de certificação. Dentre os documentos necessários para o pós-fechamento do contrato, estão os arquivos vetoriais das fazendas produtoras de biomassa, seja biomassa milho, cana, milho, cana-de-açúcar, ou óleos e derivados. Além disso, os dados cadastrais dessas fazendas de biomassa, CPF ou CNPJ, e o cadastro ambiental rural, quando aplicável. Todas essas informações estão computadas devem estar computadas dentro do programa em 2 planilhas, que são a RenovaCalc, que é uma planilha que vai calcular todas as informações de entrada de poluentes, tá, no programa, e a planilha de produtores de biomassa. Os produtores de biomassa são aquelas fazendas que são responsáveis pela sua produção de biomassa e acabam vendendo essa biomassa para a usina a ser certificada. Sendo que quem é certificado pelo programa RenovaBio não é o produtor de biomassa, mas sim a usina ou o importador de biocombustível. Lembrando que a RenovaBio ela é uma política de Estado do Brasil que visa atender acordos internacionais, como o Acordo de Paris, tentando suprir essa necessidade do Acordo de Paris. O país acabou desenvolvendo este programa. O programa tem metas individuais para as distribuidoras, que são aquelas empresas que pegam o biocombustível da usina e leva a bomba de combustível adquirida pelo consumidor final. Como a Marina falou nos slides anteriores, nós temos as resoluções que regem
esse programa. A resolução 758 é a que rege todo o programa RenovaBio, sendo que a resolução 791 é que vai determinar as metas individuais de cada programa. Com base com essas informações, nossa segunda etapa, se o pessoal puder voltar um pouquinho o slide, nós indicamos as informações e depois nós vamos gerar o plano de auditoria, que é o slide posterior. Com base nas informações enviadas pela usina ou importador, determinado um plano de auditoria, é feito o dimensionamento do trabalho a ser realizado. O que determina o trabalho a ser realizado? A quantidade de produtores de biomassa que a usina utiliza. Tá? O plano de auditoria pelo programa RenovaBio, ele deve conter um cronograma das atividades, com uma descrição obrigatória de cada função responsável e quando essa função deve estar alocada no local da auditoria. Para você ter uma ideia, é determinado que a participação obrigatória do gerente industrial, o gerente de suprimentos, o responsável pelo controle de estoque, de consumo, de produção e o responsável pelo preenchimento da RenovaCalc. Essas funções são obrigatórias em acompanharem a auditoria, tá? Caso não estejam no mesmo local, o auditor vai se deslocar para onde elas estiverem disponíveis. A auditoria ela é realizada de forma amostral, sendo que o auditor seleciona quais os produtores de biomassa terão as informações auditadas. Então, digamos que a usina ela tenha 5.000 produtores de biomassa, dentre esses 5.000 vai ser feito um cálculo estatístico e aproximadamente 96 produtores terão 100% do seu processo avaliado pela Intertek. Quando eu digo 100% do processo avaliado, é 100% da nota de compra e venda desses produtores, avaliando assim, então, toda a cadeia produtiva do biocombustível, tá? Quando selecionado esse método de amostragem, obrigatoriamente o auditor ele deve avaliar os 10 maiores produtores de biocombustível. Então, no exemplo aqui que a gente deu de 5.000 produtores, 10 deles têm que ser os maiores produtores e os outros 84 poderão ser avaliados de forma amostral. Lembrando que 100% desses 94 fornecedores selecionados devem ser elegíveis para o programa RenovaBio. No próximo slide agora eu vou falar sobre o que é a elegibilidade, que é obrigatória. O que determina a elegibilidade dentro do programa RenovaBio são duas condições. A princípio, em 2018, quando a resolução foi elaborada, eram 3 critérios, que era o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, ele tem que ser ativo ou estar na condição de pendente, mas caso o produtor não tenha esse cadastro ativo ou pendente, ele se torna um produtor inelegível. Outro critério é a análise de supressão da vegetação, sendo que a análise de supressão da vegetação é realizada a partir da publicação do programa RenovaBio, ou seja, a partir do dia 27/11 de 2018, vai ser avaliado se houve supressão nativa ou não da área do produtor de biomassa. Quando se fez a resolução, existia a necessidade da análise da vegetação, né, que era o USAI, só que ele foi revogado pelo decreto 10.084 em 2019. Então, não se torna mais obrigatório se fazer esta análise. A análise do CAR, ela é feita pelo número. Os produtores de biomassa, eles normalmente têm esse número de cadastro, né, rural, se eles realmente já estão cadastrados. E a parte de supressão nativa, que é feito através de análise de imagens via satélite, pela firma inspetora. Então, a usina, ela tem que fazer um levantamento dos seus produtores e descrever ali quais são as informações vetoriais dessas fazendas, de todos os produtores, para que se possa fazer uma análise da área a ser utilizada como plantação do seu biocombustível. Isso é obviamente aplicado apenas para cana-de-açúcar, milho, soja, algodão, entre outras áreas, mas, por exemplo, biometano, ele não entraria, porque não tem essa parte de biomassa, tá? O que significa essa elegibilidade? A elegibilidade, ela significa que
de 100% daquilo que eu consumo de biomassa, apenas X% vai ser elegível para o programa. Ou seja, só aqueles fornecedores que eu compro a biomassa e tenho cadastro ambiental, ele esteja legalmente amparado pela legislação ambiental, essa biomassa, ela é uma biomassa que vale para o meu programa, que vale para o RenovaBio. De 100% da biomassa que eu adquiro, apenas 10% vem de produtores elegíveis, isso significa que apenas 10% daquilo que eu produzo no final de biocombustível é elegível para o programa RenovaBio e pode gerar créditos de descarbonização. Então, é feito todo esse levantamento previamente pela usina. A usina computa esses dados numa planilha chamada planilha de produtores. A planilha de produtores, ela informa quais são os dados da fazenda, o número do CAR, se ela tem o CAR ou não, se esse CAR ele está ativo ou não, ou está inativo, que pode acontecer também, e ela manda isso para a Intertek assim que ela finaliza o contrato. Com essas informações, então, é uma análise de escritório, não é feito em loco, o auditor não vai até a fazenda produtiva, ele pode ir até a fazenda do produtor, mas não é comum que isso aconteça, porque essa análise é feita anteriormente em escritório, tá? No próximo slide, então, a gente vai para a quarta etapa, que é a auditoria in loco. Quando a equipe recebe a parte das informações dos produtores do preenchimento da planilha RenovaCalc, o pessoal vai em loco com foco. A visão do auditor é mais para comprovar as informações da fase agrícola e a fase industrial, sendo que 100% dos dados preenchidos na planilha RenovaCalc e planilha produtores é o que vale para o programa. Então, se não for uma coisa que esteja descrita na planilha RenovaCalc, é feita uma nota para que seja ou inserida na planilha, ou então aquela informação não é válida para a auditoria em si, tá? Isso vai dar informação que não está ali contida. Existem dois tipos de cadastro de produtor, né, na planilha. Existe o produtor, que é um produtor primário, aquele que disponibiliza todas as informações previstas pela planilha. O que significa? O sistema de plantio, a área de queimada, fertilizantes utilizados. Aquele produtor que tem todas essas informações, a usina acaba considerando ele como um produtor primário. Quando o produtor não tem essa informação ou a usina não tem acesso a essa informação, ela acaba considerando esse produtor como um produtor padrão. Qual que é a diferença nisso e qual que eu devo analisar, qual que eu devo considerar? Essa informação é igual àquelas declarações da Receita Federal de Imposto de Renda. Deve ser avaliado qual que tem o maior impacto no seu processo de emissão de gás e vai te dar uma melhor nota de eficiência energética, tá? Por experiência da Intertek, o que gera a melhor nota de eficiência energética é aquele produtor primário, onde são coletadas todas as informações, mas cabe à usina avaliar se ela considera um produtor como primário ou padrão, e isso vai impactar diretamente na nota de eficiência energética dela, tá? A nota de eficiência energética é meio que uma nota de qualidade de quanto combustível fóssil você retira do seu biocombustível no seu processo de produção, tá? Feito isso, então, sabendo que se trata os produtores, se ele é um produtor primário ou padrão, é feita uma análise da fase agrícola, onde o que é feito na fase agrícola, avaliado, é o sistema de plantio. Se o sistema de plantio é um sistema convencional, se ele é direto com rotação de culturas, se ele é direto com sucessão de culturas, qual que é o método de plantio da biomassa do produtor. Além disso, o que é avaliado? É avaliado a área total, qual que é a área total desse produtor, é feito um comparativo se a informação cadastrada na RenovaCalc, tá, e na planilha de produtores, ela está de acordo com aquilo que foi enviado e foi calculado através das imagens vetoriais e pelo CAR.
Então, pelo CAR, a gente consegue a quantidade de hectares de cada fazenda, é feita essa soma e depois é feito esse comparativo na auditoria, em loco, para ver se existe alguma imaterialidade nos dados computados. Também é avaliado a área de queimada total, a produção total, a quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível, que nada mais é do que a quantidade total de biomassa primária comprada pela unidade produtora de biocombustível, o teor médio de impurezas, a palha recolhida, sementes, se teve ou não, o consumo de corretivos, são informações que são avaliadas na auditoria, na fase agrícola, sendo que a profundidade do auditor vai estar relacionada como foi cadastrado o produtor de biomassa. Então, por exemplo, para produtores de biomassa que são cadastrados como padrão, eles não fogem assim, não tem tanto detalhamento. Por exemplo, a área queimada total, ela não é avaliada, tá? Ela só é avaliada para aquele produtor de biomassa que é cadastrado como um produtor de biomassa primário. Então, palha recolhida é avaliado tanto no primário quanto no convencional. Sementes. Sementes é uma informação que só é avaliada para o produtor primário e não para o produtor padrão. Então, o controle de informações que o cliente tem, ou a usina tem, é o que vai determinar também o produtor dele ser primário ou não. Porque às vezes você tem todas as informações de elegibilidade, o que está correto, mas você não tem todos os acessos à sua cadeia produtiva de plantação. Lembrando que na planilha, tanto na RenovaCalc quanto na planilha de produtores, devem ser considerados ambos os produtores, os que são elegíveis e os que estão inelegíveis, porque isso vai me dar o volume elegível da minha produção, o que vale para o programa RenovaBio ou não. Caso esteja faltando alguma informação, essa informação pode ser avaliada na auditoria e o auditor pode pedir esclarecimentos para que seja inserido, tá? Porque isso muda muito os dados do fator de conversão lá no final. Avaliado, então, todos os dados da parte da fase agrícola, dados, por exemplo, como que é feita a avaliação desses dados? A avaliação desses dados da auditoria da RenovaBio, ela é feita meio que um cara crachá. O produtor comprou tanto de biomassa, vamos levantar as notas e ver se realmente existem o volume informados pelas notas fiscais são os mesmos que estão sendo computados na planilha RenovaCalc. Isso pode ser feito por controles internos, rótulos de embalagens, no caso dos fertilizantes. O auditor, ao andar assim pela fábrica ou ter o conhecimento do processo produtivo da biomassa, ele vai saber qual foi o fertilizante utilizado e qual o impacto dele dentro do programa RenovaBio, tá? Conta de energias, entre outros. Feita a análise em loco da fase agrícola, lembrando que a fase em loco, que eu digo da fase agrícola, ela é feita dentro da usina, nunca no produtor. É sempre auditoria na usina. Claro que o programa tem a brecha que, se o auditor achar necessário, ele pode ir até a fazenda produtora de biomassa. Na fase industrial, que é nosso próximo slide, é avaliada a quantidade de biomassa processada. Por exemplo, vai ver a nota fiscal de compra de biomassa, controle de estoques interno de biomassa, quanto que eu comprei, quanto que eu tenho, quanto que eu produzi, quanto de biomassa eu utilizo numa produção. Então, o auditor faz essas contas, validando se realmente as informações computadas na planilha RenovaCalc estão de acordo ou não com as informações computadas. O aporte total de resíduos também é avaliado, a quantidade, que significa a quantidade total de biomassa de resíduo, óleo de fritura, gordura animal, entre outros resíduos que possam ter ali, né? Esse parâmetro deve ser reportado em base úmida, mas, novamente, a evidência vai ser notas fiscais de compra e registros internos que a usina tenha.
o rendimento de etanol, por exemplo, o volume total corrigido para a temperatura 20 graus, que seria uma temperatura ideal, de etanol produzido anualmente, que aí é dividido pela quantidade de biomassa processada, então a gente vai ver esse controle interno dentro da usina, como que ela avalia isso daí, como ela chegou naquele dado que ela computa na planilha RenovaCalc. Rendimento de açúcar também é avaliado, no caso, por exemplo, de etanol de primeira geração, utilizando como base a cana-de-açúcar, tá? É avaliado, sendo que todos os parâmetros do que é auditado, cada uma dessas etapas está descrito no informe técnico número 2, que é um documento público. Esse informe técnico ele é produzido pela própria ANP, tá? Está disponível no site da ANP para consulta. Então, lá vai ter todos os parâmetros que são auditados de acordo com a rota de produção da usina. Uma usina ela pode ter mais de uma rota de produção, porém é emitido um certificado para cada tipo de rota que ela tenha. Feita a análise agrícola, também feita a análise industrial, então é avaliada como é feita a distribuição desse biocombustível. Se o biocombustível ele é transportado pelo método rodoviário, dutoviário, ferroviário, marítimo ou fluvial, que é mais comum para importação de biocombustível, tá? Cada um desses métodos de distribuição, eles têm um impacto na quantidade de poluentes que é utilizado no processo. Então, o sistema fluvial ele impacta muito mais do que um sistema feito pelo método rodoviário, digamos assim. Isso vai depender, claro, da distância e tudo mais, a distância percorrida para essa distribuição, mas que existe sim um impacto. Então, a auditoria ela é feita na fase industrial, na fase agrícola, a análise de elegibilidade. Pegando todo esse pacote, que gera? Gera-se a consulta pública, que é o próximo slide. A consulta pública é quando a firma inspetora ela pega as informações que ela validou e fala para a ANP, eu fui lá, fechei o contrato com esta usina, realizei a sua auditoria de acordo com um cronograma, um plano de amostragem, e eu tenho aqui a proposta deles, o que eles querem certificar, tá? Qual que é a rota que eles estão certificando, qual que é a nota de eficiência energética que eles estão buscando. Aqui estão os dados calculados por ele na RenovaCalc, fui lá, validei esses cálculos, bati junto com as evidências objetivas que tinha e gerei esse relatório aqui ainda parcial. Eu posso colocar essas informações para consulta pública? Então, posteriormente, gerar um certificado para eles, a ANP vai avaliar essas informações num prazo médio de 5 a 10 dias, e então ela vai falar, Intertech, tudo certo, pode publicar isso daí para consulta pública. A firma inspetora, que é o caso da Intertech, ela pega as informações do relatório da RenovaCalc, a proposta de certificação e o relatório parcial do processo de certificação e publica no seu site, onde fica num período mínimo de 30 dias para que qualquer um possa analisar e ali solicitar esclarecimentos de dúvidas, informar correções necessárias e tudo mais. A Intertech, como responsável por esse projeto, ela deve esclarecer todas as dúvidas, pegar todas essas informações, quando necessário, realizar essas correções e consolidar tudo isso depois num relatório futuro. Nesse relatório, ela pega e manda para a ANP falando, ANP, está aqui todo o pacote. Fiz a auditoria, coloquei para consulta pública, teve essas considerações, essas dúvidas, esclareci desse modo, está aqui as evidências e gostaria da sua análise e aprovação para eu assinar o certificado do cliente. A ANP vai pegar essas informações e vai validar, literalmente, ele vai pegar todos os dados e, quando necessário,
pode solicitar dados extras e falar, tá certo, agora fechou todo o pacote, pode emitir o certificado para o cliente. Todo esse processo de comunicação com a ANP, entre a Intertech e a ANP, ele é disponibilizado para o cliente através daquele número de protocolo que é gerado quando nós firmamos um contrato. Isso nem todas as casas, nem todas as firmas inspetoras disponibilizam para o cliente, né? E no começo era uma dúvida que dava muito para as usinas, porque elas não sabiam realmente como é que estava o processo. A usina informava que a firma inspetora informava que estava guardando informação da ANP, a ANP, na verdade, estava guardando informação da firma inspetora, e isso não trazia uma transparência para o cliente. Então, a Intertech, por política e controles internos de documentos, ela decidiu divulgar ao cliente. Isso fica até melhor o controle, até para se fazer, às vezes, uma pressão junto à ANP, porque pode demorar a análise deles, né, por demanda. Então, ali o cliente consegue acompanhar cada etapa do processo. Olha, a Intertech já informou, já subiu as informações para a ANP para consulta pública. Olha, a ANP respondeu, pode ser feita a consulta pública ou não. Então, tendo a consulta pública, teve as dúvidas? Não teve as dúvidas? Não teve dúvida. A Intertech já mandou todo o pacote fechado para a ANP. ANP, quando você aprova esse processo? Protocolo tal. Então, fica muito mais transparente o contato entre a Intertech e o cliente, que é a usina, ou o importador, tá? No próximo slide, por favor, nós vamos para a sexta etapa, que é a parte de conclusão, e posteriormente nós vamos aí para a emissão do certificado, que é quando a ANP pega e aprova a emissão do certificado. O certificado do programa RenovaBio, ele é válido por 3 anos, tá? Ele não passa por um ciclo de reavaliação. Uma vez a usina avaliada e certificada, ela internamente deve analisar os seus dados anualmente, sendo que esses dados não são obrigatoriamente informados à ANP, não precisa informar a firma inspetora, ninguém. É um controle interno da usina certificada. O que acontece? A única coisa é, se a usina certificada, ela avaliando que existe um descrescimento de 10% em relação à sua fração de combustível elegível ou a sua nota de eficiência energética ambiental, ela deve informar a ANP e solicitar uma recertificação, tá? Nesse caso, ela tem que passar por todo o processo de certificação novamente. Esse processo anual, como deve ser feita essa verificação, como ele é muito novo, a ANP ela está elaborando e vai disponibilizar aí nos próximos meses um documento que vai ser o informe técnico número 5. Esse informe técnico ele irá detalhar como funciona essa verificação anual por parte da usina. Ele já adianta que a usina será obrigada a fazer essa análise anual até 31 de março de cada ano, ou seja, vai fazer essa verificação anualmente e vai ver, não teve decréscimo, tem aqui meus dados computados e ficam armazenados aqui no meu banco de dados. A ANP, a qualquer momento, ela pode solicitar essa informação. Ela informa previamente, eu queria ver os seus dados anuais que você reavaliou, tá? Essa reavaliação tem que ser por um responsável técnico. Então, eu quero ver se você realmente reavaliou essas informações e você me tem o prazo de 5 dias úteis para me apresentar. E ela considera que você faça realmente essa reavaliação todo ano e até o final de março você tenha todo esse pacote disponível caso ela queira acessar, tá? O certificado, ele vem com algumas informações bem importantes, que é
o fator de emissão de CBIOS, que é aquele fator que você vai converter pela sua produção de biocombustível, a nota de eficiência energética e ambiental e o volume elegível. Sendo que a nota de eficiência energética ambiental, existe uma nota lá na resolução 758 que ela fala que quando os produtores, que é a usina, né, quando a usina comprovar uma emissão negativa de emissões de CO2, ela ganha um bônus de 20% na sua nota de eficiência energética, tá? Isso daí, ele pode vir a acontecer sim, tá? Para aquelas usinas que não são as usinas que diminuírem a sua emissão de CO2, não nesse sentido, mas, por exemplo, aquelas usinas de biometano, onde ele retira da atmosfera a emissão de CO2. Então, ela realmente pode acabar sendo beneficiada com esses 20%. Não é até 20%, é 20% cravado. Então, se eu tenho uma nota, se eu sou uma usina de biometano e eu comprovo que eu retiro do ambiente de forma negativa essa emissão de CO2, e aí eu tenho uma nota, exemplo, de 50, eu ganho 20% em cima disso, ou seja, minha nota final no certificado, ela vai ser 60, tá? Todo esse programa, ele serve para atender o Acordo de Paris, que a Marina falou lá no começo, como ele é uma visão do país demonstrando para o mundo que nós temos uma política sustentável de redução de emissões de CO2. Isso impacta diretamente em acordos internacionais e vai servir aí para os próximos anos. É um investimento fantástico, principalmente porque as distribuidoras são obrigadas a atenderem essa resolução. Tá? Então, elas têm metas definidas de compra de CBIOS, né? E então, ela tem esse interesse de mais usinas certificadas para produzirem o CBIOS para elas e elas poderem adquirir e atender uma demanda do governo federal. Mas, afinal, o que é esse tal de CBIOS? O CBIOS, ele é um crédito de descarbonização, tá? Foi uma ferramenta que o governo, a ANP, ela desenvolveu para poder beneficiar e ter empresas que apoiem este programa. O CBIOS é como se fosse uma moeda, uma ação que ela é vendida na Bolsa de Valores. Pelo valor, atualmente ela está custando R$ 36,75. Em 2018, a previsão do Ministério de Minas e Energia é que o CBIOS equivale a 1 tonelada de CO2, né, que não é emitida na atmosfera, que o CBIOS ele fosse comercializado a $10. Tanto foi que a primeira venda de CBIOS em junho desse ano, ela foi no valor de R$50. Na época o dólar estava aí equivalente. Teve então a emissão de CBIOS, feita a sua primeira compra, mas existia uma pressão no governo federal para que se fosse reduzido o valor de metas das distribuidoras devido à pandemia. Isso fez com que o CBIOS fosse de 50 para R$15. Uma desvalorização bem significativa. Porém, agora em agosto, como foram redefinidas as metas das distribuidoras, está muito claro, bem determinado, né? Ele volta a ter uma valorização e hoje, na cotação de ontem, ele vale R$ 36,75. Essa informação está disponível no site da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, situada na cidade de São Paulo, tá? E ela é a ferramenta que vai determinar para as usinas quererem participar desse programa, tá? Desculpa, também tem que falar aqui do CEPRO. O que é o CEPRO? O CEPRO, ele é um sistema do governo onde a usina certificada, ela vai fazer o seu cadastro nesse site, colocar o seu certificado lá e também informar o seu fator de conversão, onde a cada nota fiscal de venda de biocombustível para distribuidora vai ser calculado quanto de CBIOS ela tem.
e depois esse CBIOS vai ser comercializado por algum banco que vai fazer essa escrituração. Cada nota fiscal que sobe no sistema do CEPRO, ela tem o valor de R$ 15,45, tá? E lá no site do CEPRO tem mais informações, por exemplo, do CFOP que deve sair na nota fiscal, para cadastro do XML e tudo mais. Mas, a princípio, cada nota emitida ela sobe num valor de R$ 15,47. Uma nota sai a um valor de 45 mil litros de combustível, dependendo do biocombustível. Em um caminhão, aí você, pelo valor de CBIOS, você já recupera esse investimento de modo muito fácil. Então, num slide futuro, nós vamos falar sobre os custos do programa, sobre a questão de planilha RenovaCalc, que é algo muito detalhado. É uma das características da firma inspetora não poder dar consultoria. Então, o que nós esperamos aqui é mostrar ao cliente as informações que estão públicas e onde o cliente pode encontrar essas informações para, então, avaliar e implementar o programa RenovaBio dentro da sua usina. Tá? Eu acho que da minha parte é isso. Atualmente, até o momento, nós temos 7,47 milhões de CBIOS a serem comprados, tá? Sendo que as distribuidoras, obrigatoriamente, até 31 de dezembro de 2020, devem, obrigatoriamente, comprar 14 milhões de CBIOS. Então, acho que o mercado ainda está bem válido para este ano. Da minha parte é isso, Robson. Se tiver pergunta, fica à vontade e estamos aqui para apoiar os clientes nas dúvidas que eles tiverem. Muito bem, Pedro, muito bem mesmo. Então, agora a gente abre aquele momento que a gente abre para perguntas e respostas. Quem quiser falar, interagir com a gente, por favor, só clicar na mãozinha aí que eu abro o microfone e vocês podem falar. Lembrando que esse material depois vai ser disponibilizado, né, Robson? Sim, sim, sem dúvida. A gente baixa toda essa gravação, coloca na nuvem e manda o link para todo mundo que participou aqui. Agora, Pedro, uma dúvida particular aqui a respeito dessa, quando você falou que as empresas fazem a certificação uma vez e depois elas é que vão ter a obrigação de informar qualquer mudança, não é isso? Isso, Robson. A empresa, uma vez que ela é certificada pela Intertech, o certificado dela é válido por 3 anos. Só que anualmente ela tem que ter um controle do seu processo produtivo e de produtores de biomassa que ela compra. Essa avaliação ela faz anualmente, até março de cada ano. Ela deve computar esses dados, reavaliar as informações dela que foram certificadas e deixar lá armazenado no banco de dados. Quando a ANP um dia solicitar, ela deve apresentar isso à ANP de forma obrigatória. Mas caso a nota dela de eficiência energética ou o fator de conversão venha a ter uma alteração de 10%, aí então ela deve fazer novamente a sua certificação, porque isso quer dizer que ela teve um impacto significativo no seu processo ou de fabricação ou de comercialização de biocombustível. Entendi. É que eu fiquei com uma certa dúvida com esse autocontrole, né? Como é que ele vai funcionar mesmo nesse mercado? A gente sempre se pergunta realmente, isso. Essa é uma dúvida que realmente pega no mercado, porque o programa ele é muito novo, né? Ele começou a valer dia 24 de dezembro de 2018, então, quando o Papai Noel chegou, começou a valer esse programa no Brasil. Então, em 2019 teve o primeiro ano e agora em 2020 que está tendo esse ciclo de recertificação para algumas empresas já certificadas. Como tem essa dúvida, a ANP ela vai elaborar o informe técnico número 5. Ela já apresentou esse informe técnico para as casas certificadoras, tá? Semana passada, ela apresentou isso daí na sexta-feira, dia 18 de setembro. E aí teve algumas sugestões, algumas opiniões, então eu creio que até o final de novembro, comecinho de dezembro,
ela vai mandar um documento aí público de como que funciona essa inspeção, verificação anual que as usinas devem fazer. Muito bem. O Pedro, a gente tem uma pergunta aqui do Arthur. Ele pergunta para a gente se essa certificação é baseada em alguma norma internacional. Ô Arthur, obrigado aí pela sua pergunta, pela sua participação. A auditoria ela não é feita numa norma internacional, ela se usa como referência a norma ISO 14065, tá? Que é um dos requisitos da firma inspetora, ela ser credenciada pelo Inmetro nessa norma, então ela tem que ser acreditada. Mas o que foi feito nesse programa? Ele foi pego um compilado das experiências do país. Então pegou a expertise do Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério de Meio Ambiente, para desenvolver então esse programa específico. Mas não tem nenhuma norma. O que pode acontecer? No caso de importadores de biocombustível, eles devem demonstrar que os produtores de biomassa atendem à legislação do local onde é produzida essa biomassa. Por exemplo, tem clientes que eles fazem a produção de biomassa nos Estados Unidos e importam esse biocombustível. Ele deve demonstrar na auditoria que esse produtor atende todas as legislações dos Estados Unidos. Muito bem. Espero ter Pedro, sanado aí a dúvida. acredito que sim. A gente tem uma outra pergunta agora do Carlos, que ele quer saber, por exemplo, uma empresa que não seja uma distribuidora de combustíveis, ela pode comprar CBIOS para bater das suas emissões? Isso vai fazer com que o Carlos, valor da CBIO aumente ou não? Carlos, muito boa pergunta. A empresa ela pode fazer aquisição, qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer aquisição de CBIOS, porque esses são papéis públicos, né, disponíveis na Bolsa de Valores, tá? Mas, tanto que os primeiros papéis de compra de CBIOS foi realizado por pessoas que não estão relacionadas à distribuição de biocombustível. Só que quando essas pessoas elas adquiriram o biocombustível, os CBIOS, né, na realidade, quando elas compraram esses papéis, elas pagaram R$ 50 e logo depois o CBIOS foi para R$ 15, porque a visão do mercado foi: esse programa ele não vai ser atendido pelas distribuidoras, que é o foco principal. As distribuidoras elas têm metas para comprar CBIOS, né? Então teve essa desvalorização do papel. Mas quando o CBIOS ele teve depois, o mercado viu que esse é um programa que veio para ficar, ele está bem definido, bem estruturado e teve uma revisão das metas das distribuidoras, aí sim ele teve a sua valorização novamente, tá? Então qualquer um pode comprar, mas necessariamente as distribuidoras são o foco principal desse programa, tá? Espero que tenha sanado aí a sua dúvida. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Quer conversar com o Pedro? Entendo que, por enquanto, não temos mais dúvidas. A gente tem aí na tela os nossos canais, né, de contato. Vocês podem ligar, mandar e-mail, podem acessar o nosso site, que a gente tem mais informações lá. Lembrando que a gente vai fazer uma segunda parte desse webinar tratando da RenovaBio, nos aprofundando mais no assunto. E, por favor, acompanhe as nossas redes sociais, que lá a gente vai fazer postagens informando a data da próxima sessão. Eu quero agradecer aqui a todos que participaram, aos apresentadores, a Marina e o Pedro, o meu backstage, a Caroline, e boa tarde a todos vocês. Agora deixo a palavra com vocês, Pedro e Marina, para se despedirem as considerações finais. Boa tarde a todos. Boa tarde, Robson. Obrigado. Eu agradeço, vou deixar para a Marina encerrar aí para nós depois, Marina, porque você é a voz aí desse programa aqui dentro da Intertech. Então, o cliente, eu creio que ele vai entrar depois pelo seu canal de comunicação. Da minha parte, eu quero agradecer a participação,
o convite, né, da Marina, do pessoal de marketing, para que nós pudéssemos explicar sobre essa certificação. Agradecer aos clientes que puderam participar, que puderam se comunicar, aqueles que não conseguiram se comunicar agora, mas no futuro quiserem, estaremos disponíveis aí. Agradeço a todos, espero que todos estejam seguros e vamos, que esse é um programa que veio para ficar realmente. Obrigada, Pedro, por aceitar o convite, né? Obrigado, pessoal do marketing que sempre nos apoia. E quem tiver alguma dúvida, lembrar de alguma coisa mais para frente, por favor, entre em contato conosco. Nós estamos à disposição para auxiliá-los nesse novo programa e também em qualquer outra dúvida que vocês tenham. E desejo a todos uma boa tarde.